Olá, no vídeo de hoje eu vou mostrar as principais diferenças de investir aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, quais são as vantagens de investir tanto aqui quanto lá. E por incrível que pareça, aqui no Brasil tem algumas vantagens. Vou mostrar as principais diferenças como a moeda, a inflação, o tamanho do mercado. E no final vou mostrar como você pode investir tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, os principais ativos, como você pode montar uma carteira de acordo com o seu perfil de risco, né? Então, o objetivo aqui é te dar independência e também mostrar como você pode investir de um jeito simples. Começando pela principal diferença, que é o dólar. O dólar que é a principal moeda do mundo, é a reserva de valor mundial. Todos os países, a maioria dos países negociam em dólar. Isso tudo por conta também do poderio econômico dos Estados Unidos, também por causa do poderio bélico dos Estados Unidos, né, o poderio militar, toda essa impotência que os Estados Unidos têm sobre o mundo. Isso torna o dólar uma moeda forte. Também o dólar, em momentos de crise, em momentos de estresse, ele se valoriza. Quando nós estamos em um bom momento, onde a economia está crescendo, está expandindo, o dólar também se valoriza, então ele tem essa característica, por isso que é interessante você cogitar também investir em dólares. E vou mostrar aqui já o câmbio nos últimos anos, olha só. Nos últimos 10 anos aqui, o dólar se valorizou 144% frente ao real. Então nós saímos de 2014 ali no câmbio de 2,24 para 5,48 até hoje no dia 24 de agosto. Nós chegamos a bater 5,70 alguns dias atrás, o que dava aqui uma valorização de 150%. Então é uma valorização bem alta, por mais que tenha esses momentos aqui de respiro, né, onde o câmbio ele dá uma aliviada, a tendência é que o câmbio ele vá sempre se valorizando no longo prazo, também por conta da inflação. Depois eu vou mostrar para você. E eu queria comentar um caso aqui, que foi o caso da Turquia, aonde o presidente começou a interferir no presidente da Turquia, o Odergan, não sei como é que chama o bichão lá, começou a interferir no Banco Central, a querer baixar juros à força. E olha só, se você vê, a lira turca era 2,15 em 2014, bem próximo ao que era o real frente ao dólar. Também pela Turquia ser um país emergente como o Brasil. Mas olha como o câmbio disparou nos últimos anos. E ele dá esses repiques aqui bem quando o presidente interfere de uma forma mais assídua na economia. E você vê que o câmbio foi subindo ali. Ele oscilava bem próximo ao valor do real frente ao dólar também. E nos últimos anos ele disparou, olha só. Nos últimos 5 anos ele subiu 480% lá na Turquia. Saiu ali de 5,90, 5,60 e foi para 34 liras turcas por dólar. Então é um risco, né, das moedas emergentes. Assim como o real também corre esse risco. Eu acho que é pouco provável que isso aconteça, mas eu não duvido de nada, né? Eu acho que não aconteça nessa proporção que aconteceu com a lira turca, mas a gente tem que estar preparado para esses movimentos, principalmente com o governo que nós temos aí, que quer aumentar os gastos, quer aumentar a taxação, quer diminuir juros à força. Então, assim, a gente tem que estar ligado para que a gente não sofra de um movimento desse tão rápido, né? Como aconteceu aqui na lira turca, que nos últimos... Na verdade, aqui nos últimos 2 anos subiu 86%, então saiu ali, olha só, já em 2022 já estava 18 liras turcas por dólares e subiu para 34. Então é um cenário bem perturbador, né? Se a gente for pensar por esse lado, ver o real, por exemplo, sair de 5,70 e disparar para 30 reais o dólar seria algo bem ruim, mas eu não acredito acho pouco provável que aconteça, mas a gente tem que estar ligado para isso. E aqui mostrando um pouco da inflação, é isso daqui que no longo prazo faz com que o real se desvalorize mais que o dólar. Se a gente acompanhar aqui, olha só como era a inflação aqui no Brasil antes do Plano Real, aqui em 1994, 916% de inflação anual. Se a gente pega aqui em 93, olha só,
2.477% anual de inflação. Isso aqui é um negócio que nós que somos mais novos não sabemos como é isso daqui. Eu nasci em 95 aqui, então a gente não faz tanta ideia de como seja esse período aqui de hiperinflação. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso daqui, porque nesse período aqui de hiperinflação também nós tivemos o maior desenvolvimento do agronegócio brasileiro, então dá para fazer um paralelo aqui, porque apesar desse cenário desafiador, dá para ganhar dinheiro, dá para prosperar, mas é um cenário bem delicado. E depois do plano real a gente vê que a inflação deu uma controlada, 22%, e aí foi só abaixando para 5%, acho que a maior aqui foi em 12%. Enfim, nos últimos 10 anos, se a gente pega aqui, no último ano foi 4,62% ao ano, e nos últimos 10 anos a média anual é de 6%. Enquanto lá nos Estados Unidos a inflação média nos últimos anos é de 2,72%, então é uma diferença bem grande de 6% para 2% nos últimos 10 anos, e isso porque nós tivemos aqui uma disparada da inflação lá nos Estados Unidos. O normal é que seja abaixo de 2%. Então esse movimento da inflação faz com que no longo prazo essa taxa de inflação de 6% do real e de 2% lá nos Estados Unidos no dólar, faz com que o real se desvalorize muito mais rápido do que o dólar. Então no longo prazo a gente vai ver sempre o dólar se apreciar frente ao real. No curto prazo a gente não tem como prever muito qual vai ser a movimentação do câmbio, né? A gente não sabe se vai cair ou se vai subir. Todos os momentos de queda é um bom momento para você aportar e comprar mais dólares para se proteger. E aqui outra diferença bem grande é o tamanho do mercado dos Estados Unidos com o mercado do Brasil. Se a gente pega aqui, olha só, eu tô aqui no site do Fundamentei e a gente vê aqui as empresas no Brasil. Nós temos aqui 330 ativos, 330 ações, enquanto nos Estados Unidos, olha só, nós temos 5.518 ações, então é um mercado muito maior. Os Estados Unidos hoje é 50%, mais de 50% eu acho, do mercado global, enquanto o Brasil é 1% desse mercado, então é uma diferença enorme, né? Lá nos Estados Unidos a gente tem acesso às principais ações de tecnologia, as principais indústrias, varejistas enormes aqui como o Walmart, enfim, é uma infinidade de empresas, enquanto aqui no Brasil a nossa principal vocação aqui são as empresas de commodities, como o petróleo, né, o Petrobras, a Vale com o minério. Os bancos aqui são bem rentáveis no Brasil. Aí nós temos algumas indústrias aqui que se sobressaem, como a WEG, a Ambev. Mas enfim, basicamente a gente tem uma vocação aí para commodities, né? Seja o petróleo, seja os minérios, seja na questão agrícola, né? Enfim, essas são as principais diferenças entre o mercado brasileiro e o mercado americano. Lá é um mercado enorme, por isso você deveria considerar investir nos Estados Unidos. E agora eu vou pegar aqui o iPad para desenhar, para tentar explicar aqui quais são as vantagens de você investir no Brasil e as vantagens de você investir nos Estados Unidos, os principais ativos, e como você pode montar a sua carteira. Deixa eu abrir aqui o tablet para a gente desenhar isso daqui. O diretor vai pôr aí na tela o tablet. Olha só, aqui no Brasil nós temos uma vantagem de investir principalmente na renda fixa. E o principal fator dessa vantagem, na verdade, é uma outra desvantagem, né? Que é a instabilidade da nossa moeda, os problemas que nós temos com o governo. E isso deixa a nossa renda fixa com uma taxa alta, uma taxa entre as maiores do mundo, em que em nenhum outro lugar do mundo nós temos taxas que nós temos aqui no Brasil. Então nós temos aqui, um exemplo, o Tesouro Selic, que ele é pós-fixado, e o IPCA. Nós temos também títulos de bancos como o CDI, né, os CDBs dos bancos, 100% do CDI, e nós temos também o IPCA+. Aqui nós temos grandes empresas de commodities também, como Petro, Vale,
Algumas do setor de celulose, Klabin, Suzano, enfim, tem outras várias empresas menores que atuam nesses segmentos, mas basicamente o Brasil ele é muito forte em commodities, mas para você investir em commodities, em empresas ligadas a commodities, você vai ter que ficar mais ligado porque existe muita oscilação de preço, existe um ciclo de mercado, então são ações que são mais, digamos assim, voláteis. Então você, mas a grande vocação do Brasil são as commodities, né? Apesar de tudo isso. Mas para investir em empresas como essa, você precisa ficar ligado. Aqui nós temos as ações e nós temos uma vantagem aqui no Brasil que as ações têm dividendos isentos. Então é um incentivo maior para as empresas distribuírem o lucro para os seus acionistas em forma de dividendo. Lembrando que o dividendo ele sai do lucro da empresa, então ele sai da cotação da empresa também. Aqui nós temos os FIIs, os fundos imobiliários, e nós temos uma vantagem de regras dos FIIs aqui, que eles distribuem 95% do lucro em forma de dividendo também, né? Em forma ali de aluguel mensal. E aqui os FIIs não podem se alavancar, diferente dos Estados Unidos na classe de REITs, que lá os REITs eles podem se alavancar, então é um pouco mais complicado de você investir. Aqui os FIIs eles são obrigados a distribuir 95% de todo o seu lucro ali do seu caixa e acaba sendo um bom ativo para quem está na fase de usufruto, né, do seu patrimônio. E os ETFs aqui no Brasil não são tão bons, as taxas são mais altas e os índices não são tão eficientes, diferente dos Estados Unidos, como nós vamos falar mais para frente. Então aqui no Brasil, como você pode usar esses ativos aqui, eu utilizo esses dois ativos aqui para o curto prazo, tanto o Tesouro Selic pós-fixado como o CDB, que é 100% do CDI, você pode usar para o curto prazo, para a sua reserva de emergência ou para a sua reserva de oportunidade. Então tem emergência barra oportunidade para você investir, ou se você está começando a investir e ainda não investe em ações, você pode ir montando a sua reserva de emergência num Tesouro Selic, num CDB 100% CDI. E aqui nós temos o IPCA+, hoje está pagando IPCA mais 6. Esse ativo aqui serve para você investir na renda fixa para mais longo prazo. Para quem que serve esse título? Para quem não quer correr tanto risco, né? Para quem já tem uma empresa, para quem já toma risco no dia a dia, né, com uma empresa, com uma loja, enfim. E se você não quiser correr tanto risco assim, você pode usar um IPCA mais 6 aí para o longo prazo. Aí nós temos aqui as commodities, como eu falei, oscilam bastante. Isso aqui eu deixaria para investidores mais experientes. Se você é iniciante, considere não investir nessas classes de ativos que são mais voláteis. As nossas ações aqui, como são isentas de dividendo, você pode pegar ali os principais setores, como bancos, energia, saneamento. Tem algumas outras empresas, por exemplo, uma WEG, uma Ambev, que é uma empresa, uma indústria já maior, já mais consolidada. Enfim, tem alguns setores que são mais fáceis de você investir, que pagam dividendo recorrente, então você vai ter menos oscilação no seu portfólio se você for iniciante. Então considere investir nesses setores que são mais perenes, mais tranquilos de investir. Tem aquele método do Barsi, né? Investir nessas empresas que pagam mais dividendo. Enfim, o dividendo ele é só um dos componentes. Não quer dizer que se a empresa não paga dividendo, ela não seja lucrativa, né? Você pode ter empresas, por exemplo, a WEG é uma empresa que não paga tanto dividendo, mas ela, se você olhar a cotação da WEG, ela subiu bastante nos últimos anos, porque ela dá lucro e ela reinveste esses lucros. Enfim, essas são algumas classes de ações que você pode estar investindo. E aqui nós temos os FIIs. E outra coisa que eu não comentei das ações, eu prefiro utilizar ações para a fase de acumulação. Por quê? Porque as ações elas têm um maior potencial de retorno no longo prazo. Os FIIs eu deixaria para usar na fase de uso fruto, porque eles pagam aluguéis mensais, então você vai se beneficiar desses pagamentos mensais. Já quando você tiver um patrimônio consolidado e quiser viver dessa renda, aí eu trocaria
as ações por FIIs, né? Ou diminuiria a exposição em ações e viria para FIIs, ou também para a renda fixa, porque daí você já vai precisar de uma previsibilidade mensal ali de recebimento. E aqui nos FIIs nós temos aí os principais setores que eu, ou pelo menos os principais setores que eu mais gosto, que são galpões, logístico, lajes corporativas, principalmente nas grandes capitais, né? Shopping, o brasileiro gosta bastante de shopping, né? Enfim, esses aqui são algumas classes. Eu gosto de um que é o Risa Terrax, que investe também. É um fundo de tijolo que investe em terras agrícolas. Mas para você investir, então pesquise bem sobre esses ativos. Eu preferiria para a fase de usufruto para recebimentos mensais. E aqui, como eu falei, os ETFs no Brasil são mais caros, têm taxas mais altas, mas depois eu vou falar lá no final alguns ETFs que você pode investir aqui, que você pode investir lá nos Estados Unidos através de ETFs brasileiros. Já aqui nos Estados Unidos nós temos aí as principais ações. O ponto negativo é que o dividendo é taxado em 30%, mas as empresas lá nos Estados Unidos não costumam pagar tanto dividendo assim, eles preferem fazer recompra de ações ou usar o lucro para reinvestir na própria empresa para que ela cresça no longo prazo. Não há problema algum a respeito disso. Tem empresas que pagam dividendos, mas isso não faz tanta diferença. Enfim, você vai ter essa tributação, mas lá você vai ter empresas de tecnologia, indústrias, as maiores indústrias, indústrias farmacêuticas, indústrias de, sei lá, de todos os tipos, Coca-Cola, vão ter também farmacêuticas, cybersecurity. Então é uma infinidade de empresas que você tem acesso lá nos Estados Unidos, é o maior mercado que tem. Para você investir lá, empresas que você não consegue investir aqui no Brasil. Os REITs lá, eles podem se alavancar, então a legislação é bem diferente dos FIIs aqui no Brasil, então você precisa ter cuidado para investir nos REITs lá nos Estados Unidos. A renda fixa paga menos do que aqui no Brasil, mas o que nós temos que considerar é, hoje a taxa de juros está bem alta lá, o que nós temos que considerar é o dólar, o câmbio, né, do dólar mais a taxa de juros. Então, se o dólar se aprecia, nós consideramos a apreciação do dólar e da taxa de juros, o que acaba compensando para nós que somos brasileiros e vamos investir lá em dólar. E os ETFs, cara, lá nos Estados Unidos, o mercado é gigante, tem de todo tipo. Tem ETFs temáticos, tem ETFs que seguem os índices, e os índices lá são eficientes, como o S&P 500, o Nasdaq 100. Tem empresas pagadoras de dividendos lá, as Dividend Kings, tem ETFs de REITs como o VNQ. Enfim, lá tem uma infinidade de ETFs para a gente investir. O mercado ele é muito mais eficiente lá do que aqui. Se você for começar a investir, considere começar por ETFs. Eu vou mostrar aqui para vocês como seria uma carteira teórica, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Vamos começar aqui pelo BR. Olha só, aqui você pode ter ali a sua reserva de emergência no Tesouro Selic, de 6 a 12 meses, ou se você tiver mais previsibilidade de recebimento, pode ter uma reserva um pouco menor. Se você não tiver tanta previsibilidade assim, se você for um autônomo, alguém que dependa, que não tenha um fluxo contínuo de recebimentos, você pode considerar ter aí 12 meses para daí você começar a investir em ativos mais arriscados, como ações. E aí você pode montar a sua carteira ali, metade em ações, metade em FIIs, ou 70 ações e 30 fundos imobiliários, ou se você quiser ter tudo em ações e só depois converter lá para fundos imobiliários quando você já estiver na fase de usufruto, enfim, aí fica a critério de cada um, depende também dos objetivos, do perfil de investimento. Você pode ter aqui também
metade IPCA+, FII e ações, que você vai montando de acordo com o seu perfil de investidor e quanto você aguenta também de risco nessa carteira. Já lá nos Estados Unidos, você pode começar investindo por um ETF. Por exemplo, você pode começar investindo ali pelo VOO, que replica o S&P 500, e conforme você for ganhando experiência, conforme você for ganhando conhecimento, você pode ir adicionando aqui algumas ações que você vai estudar, que você vai gostar, que você vai acompanhar essas ações, e o grosso do seu dinheiro vai estar aqui nesse ativo do VOO, que ele é bastante diversificado. Ou não, você vai pegar aqui, ó, VOO e metade QQQ, que é o Nasdaq 100, e depois você pode ir selecionando ações. O meu portfólio particularmente, ele é basicamente esse daqui. Eu tenho metade de VO, metade de QQQ, e aí eu vou adicionando algumas empresas que eu vou estudando, que eu vou gostando, empresas que eu gosto, que eu acompanho, que eu gosto de ser investidor, empresas que no momento da crise eu vou poder segurar elas porque eu sei exatamente o porquê eu estou investindo nelas. Você pode ter aqui também, se você quiser REITs, sei lá, você faz um VOO barra VNQ, tem uma infinidade de ETFs para você estudar. Vou te dar aqui alguns, ó. VOO, que é o do S&P, QQQ, que são as 100 maiores empresas de tecnologia da Nasdaq, VNQ, são os REITs, tem o NOBL, que são empresas pagadoras de dividendo. Tem aqui também o VT, por exemplo, que é do mundo todo, são todas as empresas do mundo, é o mercado global dentro deste ETF. Ou você pode ter também ETF de renda fixa, se você quiser, metade ETF de renda fixa. Agora eu não vou lembrar alguns que são de curto prazo, outros de longo prazo, então você pode pesquisar. Eu quero ETFs para daqui 2 anos, eu quero usar o dólar daqui 2 anos que eu vou viajar. Coloca no ETF de curto prazo, para que esse ETF ele possa preservar o seu poder de compra. Então você vai comprando dólar aos poucos, vai colocando num ETF de renda fixa de curto prazo. E daí o resto você põe lá em VOO e vai experimentando o mercado aos poucos. Lá o mercado é muito mais eficiente, investindo através dos ETFs é muito mais fácil. E se você quiser investir, por exemplo, no S&P 500 aqui do Brasil, você tem o IVVB11. Ele vai te dar aqui a valorização, ele vai estar atrelado ao índice S&P 500 e também ao dólar. Eu vou mostrar para vocês como que esse ativo se comporta. Aqui também tem o NASD11, que ele é as 100 maiores empresas da Nasdaq mais o dólar. Cara, basicamente esse IVVB11, que é o S&P 500 mais o dólar, bate quase todas as classes de ativo aqui no Brasil. Olha só, vamos dar uma olhada aqui. Eu peguei aqui o ativo IVVB11 em verde contra o CDI. E se você ver aqui, ele começa aqui lá em 2014, então uma diferença muito grande. Enquanto o CDI rendeu 150%, o IVVB11 deu um retorno de 715%. A gente pode colocar mais alguns aqui, por exemplo, o IMAB. A gente pega aqui, por exemplo, o IMAB, que é uma cesta de ativos ali da renda fixa, de títulos públicos. Olha só, ainda assim o IVVB11 fica muito acima desses retornos. Se a gente pega aqui, por exemplo, o índice de small caps aqui no Brasil, o índice de small caps ele está perdendo até para o CDI. Se a gente pega o IDIV aqui, vamos pegar o IDIV contra o IVVB11. Olha só, nós vemos aqui o IDIV em rosa, então fica bem distante ali do IVVB11. É um bom ativo para você começar a investir. Se você é iniciante, se você está começando a investir, considere comprar ativos como esse, porque você vai estar diversificado
diversificando seu risco nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, mas você também vai ter um retorno médio anual aí nos últimos 50, 100 anos de praticamente 10% ao ano, mais a valorização do dólar. Obviamente que o retorno passado não é garantia de retorno futuro, mas aqui você vai estar diversificando o seu risco e obtendo aí também um retorno acima da média. Também tem um dado, eu não vou pegar aqui agora, mas tem um dado que nos Estados Unidos, em 15 anos, 90 e poucos por cento dos fundos de investidores profissionais perdem para o S&P 500. Então, só de você estar investido no S&P 500, você já pode ter aí um retorno acima da média acima dos investidores profissionais. Então, é um bom investimento para você começar, para você entender como que o mercado funciona, beleza? Cara, eu acho que era isso. Olha só, vamos dar uma repassada aqui. No Brasil nós temos aí o benefício da renda fixa, nós temos as ações que têm dividendos aí isentos para recebimentos mensais, isentos, nós temos os FIIs aí para recebimentos mensais que distribuem lucro. Os ETFs não são tão eficientes, mas nós vimos ali o IVVB11, o NASD11 também, se você quiser investir diretamente do Brasil nos Estados Unidos. E aqui nos Estados Unidos nós temos lá os principais setores de tecnologia, cybersecurity, indústrias, enfim, uma infinidade de empresas. Nós temos aí na renda fixa uma taxa hoje de 4, 5% mais a valorização do dólar. E temos aí os ETFs dos mais variados tipos, né? Você pode ter os índices, você pode ter os ETFs temáticos que investem aí nas mais diferentes teses que você pode ir pesquisando. Eu tirei aqui algum norte, né, para que você possa começar a investir, ou se você já é um investidor, considere diversificar aí o seu risco através dos ETFs. Tem muita gente aí que começa a investir diretamente em ações, mas está tomando um risco muito alto e nem sabe disso. Então considere diversificar esse risco através de ETFs. Consegui falar isso, as principais diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos, as principais vantagens de investir em um e em outro, e ainda te dei ali um modelo para você pesquisar e começar a investir o quanto antes, beleza? Vou ficando por aqui, forte abraço, até a próxima.